E no próximo domingo, 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Data comemorativa criada para conscientizar a sociedade sobre as conquistas e também os desafios que os negros ainda enfrentam no país em busca de igualdade. Por aqui, o Jornal Cidade abre espaço para dar destaque a depoimentos que reconhecem, valorizam e enaltecem o movimento da consciência negra em Varginha. 20 de novembro de 1695 é a data de morte de Zumbi dos Palmares, um grande líder na resistência à escravidão no Brasil. Desde o século XVII, com a morte de Zumbi, o grupo humano, os negros, já vinham lutando para conquistar a sua liberdade. Então, o reconhecimento que a liberdade é um processo histórico daquele grupo do qual ele está almejando a liberdade, isso é fundamental, porque não é dado de graça. Isso é uma conquista permanente e das próximas gerações. Inclusive, hoje, as gerações precisam entender que esse movimento ele pode interromper a liberdade não só do negro, mas de qualquer outro grupo humano, qualquer outra minoria. Então, é uma questão que precisa sempre estar revisitando o processo histórico desse movimento, que a liberdade é sempre uma conquista, mais ainda a sua permanência dentro dos princípios legais, democráticos e políticos do nosso país. Doutor Zionel, cientista político e sociólogo, analisa que 20 de novembro tem peso maior do que o 13 de maio, data da abolição da escravatura no Brasil. No ato da abolição, grupos negros receberam uma gleba de terra, receberam ferramentas para o trabalho, sementes. Isso, ao longo do período, possibilitou esse grupo uma constituição de um poder econômico. Com o poder econômico, você consegue alçar exatamente o poder político e ter influência na sociedade de forma democrática, mudar as políticas para que essa igualdade, aos poucos, possam ser implementados. Então, conseguiu-se uma constituição de uma burguesia que foi capaz de financiar exatamente todo esse processo. O Brasil não, por isso 13 de maio é exatamente uma abolição, entre aspas, mas sem a possibilidade de uma construção de um poder econômico para grupos negros. Exatamente dessa autonomia, alçar o poder político, alçar as questões da instância da sociedade na estruturação democrática de direitos e igualdade. Sem esse poder econômico, qualquer grupo minoritário na sociedade fica dependente sempre de uma ajuda assistencialista ou paternalista do Estado. Dr. Zionel Santana ressalta que toda real mudança social primeiro passa pelo reconhecimento público em determinada sociedade e só a partir de então faz-se um direito constituído, reconhecido e respeitado por todos. O respeito ele só vem com reconhecimento. E o reconhecimento ele não se dá por indivíduos isolados numa comunidade. O reconhecimento se dá pela comunidade como um todo. À medida que a comunidade começa a reconhecer que todos aqueles membros da comunidade são indivíduos dotados de direitos, independente da sua origem, de gênero, de cor, questões sociais, classes econômicas, é o primeiro elemento. O reconhecimento, ele antevém a questão do respeito. Se não há reconhecimento, você também não tem o respeito. E o reconhecimento se dá do ponto de vista da lei. Então não tem mais o que você fazer. Então quando nós estamos discutindo o reconhecimento, significa que as leis já trouxeram o grau de igualdade entre os grupos humanos. O respeito ele se dá na convivência de uma mudança da cultura, principalmente fundamentado numa sociedade de uma educação igualitária e democrática. À medida que você tem mulheres na comunidade, em cargos de representação política, econômica, empreendedoras, você já tem o respeito. Isso vale para qualquer minoria, inclusive a questão do negro. À medida que você começa a perceber que esse reconhecimento possibilita que o negro possa de forma democrática e justa também participar e contribuir para essa comunidade, começa a ver que existe negros em todas as instâncias da sociedade, nas suas atividades produtivas, então começa o reconhecimento, principalmente o respeito aos grupos minoritários.
E até sexta-feira, o Jornal Cidade vai exibir outros depoimentos importantes sobre o Dia da Consciência Negra. Amanhã, vamos destacar a participação do varginhense Oswaldo Marcelino, mais conhecido como Vadinho.